e igreja e a importância de focar no que nós vamos ali fazer. Havia um rapaz que já tinha andado por várias congregações, várias denominações diferentes, e ele não conseguia se fixar em igreja nenhuma. Então ele chegou a uma determinada igreja e disse a si mesmo: eu vou passar um mês dentro dessa igreja, observando para ver se ali eu vou assentar e ficar, ou seja, congregar, sem sair. Então, esse rapaz se dirigiu ao pastor e disse que ia começar a congregar ali. O pastor ficou muito feliz. Nunca tinha visto ele antes. Mas era mais uma alma para Cristo ali a congregar. E o rapaz passou um mês todo indo para todas as reuniões, sendo pontual, foi aos cultos pela manhã, pela noite, culto de oração durante a semana, culto de louvor durante a semana, aos sábados. E durante esse tempo todo, ele estava indo à igreja, mas ao mesmo tempo que ele escutava a palavra do Senhor, ele também prestava atenção no que se passava ao seu redor, humanamente falando. Então ele começou a se aperceber que quando o pastor ia falar a mensagem, os jovens estavam, na sua maioria, com o telemóvel ou celular na mão, a mandar mensagens, receber. E havia até uns que recebiam chamadas e que saíam correndo, perturbando, né, o culto e o andamento. E ele se entristeceu com essa situação. Quando ele estava a caminhar por dentro da igreja, que havia alguns corredores onde haviam os bebedores e as casas de banho, os sanitários, ele percebia que toda vez que ele ia ao sanitário ou ele ia beber água, passava por esses corredores, haviam mulheres lá a conversar e elas estavam na maioria das vezes falando umas das outras e fazendo alguma queixa, não é? Sobre o que deveria andar melhor na igreja e não andava. Enfim, ele se entristeceu. Depois ele começou a observar o comportamento das crianças e ele percebia que as crianças faziam muita algazarra, muito barulho, entravam correndo, gritavam no meio do culto. E ele percebia que os pais não tinham muito domínio sobre seus filhos e ele se entristeceu. Depois ele começou a lembrar de algumas igrejas a qual ele tinha frequentado e que quando ele chegava naquelas igrejas sempre tinha alguém à porta principal com o itinerário da igreja, não é? A programação do culto, e alguém sempre lhe apertava a mão, lhe entregava o itinerário, dizia alguma palavra acolhedora, como: meu irmão, seja bem-vindo, oh glória, vamos louvar ao Senhor, entre meu irmão, estamos a entrar na casa do Senhor, vamos nos alegrar. E recebia ele com um abraço ou com uma palavra, não é? Fraterna, acolhedora. E ele começou a lembrar dos lugares em que ele tinha passado, das outras igrejas em que eram assim, e ele se entristeceu. Então ele falou com o pastor e disse: pastor, eu sinto muito, mas eu vou me embora. E o pastor disse: mas meu irmão, por quê? Você só está aqui há um mês, o que aconteceu? Ah, pastor, eu estou aqui há um mês, mas eu tenho observado algumas coisas que têm me entristecido muito a alma. E eu já não me sinto muito bem nessas situações e pronto, eu prefiro não vir mais. E o pastor disse: então, mas me diga o que se passa de assim tão grave que fez com que você não quisesse mais vir à igreja, a nossa igreja. Então o rapaz começou a falar tudo o que ele via de errado. Pastor, olha, assim, eu não gosto quando começa o culto ou está sendo dada a mensagem ou louvor e os jovens estão lá no celular ou no telemóvel, às vezes até atendem chamadas e saem do culto, atrapalham o andamento do culto. Eu também, pastor, fiquei muito triste
quando eu vou beber água, ou vou à casa de banho, ou sanitário, e há mulheres a falar, fofocar uns para as outras, da vida de outras pessoas, ou falar mal de alguma coisa da igreja. Eu também acho isso muito errado. Eu também acho muito errado as crianças a correrem, a fazerem algazarra, em hora de culto, ou mesmo depois do culto. Os pais parecem que não são firmes com seus filhos. E também, sabe, pastor, eu já vim de outras igrejas e sempre via nessas outras igrejas alguém com um itinerário do culto, não é? E alguém sempre me recebia assim com uma palavra acolhedora, seja bem-vindo, apertava minha mão, ou me dava um abraço, enfim, para a gente se sentir mais acolhido na casa do Senhor. Então o pastor baixou a cabeça, vendo todas aquelas falhas, e olhou para ele e disse: tá bem, façamos o seguinte, no próximo domingo você vem, vai ser o seu último domingo aqui, tá certo? Hoje não, no próximo. E você vai fazer o seguinte, você vai pegar um copo de água, encher ele até o topo e vai, enquanto está sendo realizado o culto, dar voltas pela igreja. Não pela parte de dentro do culto, mas você vai passar por esses corredores, vai sair ao lado de fora, passar pelo estacionamento, depois você volta, entra pelos corredores que as mulheres que você disse ficam a falar, ou seja, você vai estar dando voltas ao redor da igreja, tá certo? E quando terminar o culto, nós conversamos. E o rapaz disse: tá bem. Passou-se a semana, no outro domingo o rapaz se dirigiu logo ao bebedouro, pegou um copo, encheu o copo d'água até o topo e fez o propósito: não vou deixar cair uma gota sequer. Passou todo o culto dando voltas à igreja. Quando o culto finalizou, o pastor se despediu dos membros e ele já estava lá, parado, e o copo d'água estava lá no topo. O pastor então perguntou: então, meu jovem, está aí com seu copo d'água cheio, não deixou cair uma gota sequer. Muito bem, meu irmão. Sim, pastor, não deixei cair uma gota sequer. Então ele disse: enquanto você, meu irmão, estava a dar estas voltas com seu copo d'água concentrado em não deixar uma gota sequer cair no chão, você parou para prestar atenção naquelas mulheres que ficam no corredor, ali ao lado do bebedouro, onde você foi pegar a água e começar a sua tarefa, aquelas mesmas que ficam falando mal da igreja ou falando mal de alguma irmã. E ele olhou e disse: não, pastor, nem reparei nisso. E ele disse: meu irmão, então você escutou alguma criança ficar aos berros ou a passar por você correndo? Ele disse: também não. Eu estava tão compenetrado, eu estava tão focado em fazer aquilo que o Senhor disse, que eu também não parei para prestar atenção em criança nenhuma, nem escutei som nenhum. Meu irmão, quando você passava ali pela frente da igreja, você ficou olhando ou sentiu falta de alguém ali para lhe dar alguma mensagem, apertar sua mão de forma acolhedora? Também não, pastor. E, por fim, você prestou atenção nos jovens, se eles estavam com telemóvel ou celular nessas horas do culto? Também não. Então, meu irmão, você entendeu uma coisa muito importante quando nós estamos em uma igreja, seja ela qual for, é estar concentrado no que fazemos. E quando nós estamos em uma igreja, nós devemos estar concentrados, olhando nos olhos de Jesus. Quando nós estamos olhando nos olhos de Jesus, concentrados na água viva que vem de Jesus, nós não nos apercebemos de nada de errado que está ao nosso redor. Pelo contrário, nós continuamos com a mesma atitude como você continua. Então aquele jovem percebeu que não seria trocando de congregação que ele conseguiria olhar nos olhos de Jesus, tão somente sendo uma escolha dele e não externa. Olhar nos olhos de Jesus. Que seja essa a sua escolha. Olhar nos olhos de Jesus e manter-se concentrado no caminho que Jesus quer que você esteja. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.